Revisão para a segunda fase. Então, vamos lá. O VS 2019, segunda fase, diz o seguinte. A figura mostra o gráfico de uma função f. Encontre todos os valores de x, para os quais f de x é igual a menos 1. Então, vamos lá, para esquentar. F de x é igual a menos 1. Se a f de x é igual a menos 1, então, nós teríamos os seguintes valores. Ó. F de x igual a menos 1 é a mesma coisa que y igual a menos 1. E onde o y é igual a menos 1, seria nesses valores aqui, ó, no 3, continua aqui, e no 7. Portanto, o conjunto solução ou verdade, nesse caso, seria o 3 e o 7. Portanto, no 3 e no 7, a f de x será igual a menos 1. Encontre todos os valores de x para os quais a f de x é igual a menos 1. Então, seria 3 e o 7. Vamos então agora para o item B. O item B diz o seguinte. Encontre todos os valores de x tais que, gente, perdão, aí tinha um errinho na apostila. O enunciado correto é módulo de f de x mais 1 menor ou igual a 1. Módulo de f de x mais 1 menor ou igual a 1. Então, vamos lá, gente. A gente tem que pensar primeiro aqui de uma maneira diferente, né? Vamos supor aqui, ó, que eu tenha o seguinte. Módulo de m é menor ou igual a 1. Se módulo de m é menor ou igual a 1, isso quer dizer o seguinte. Quer dizer que o m, a distância até a origem tem que ser menor ou igual a 1. Então, a gente tem o seguinte, daqui até aqui é 1, e daqui até aqui seria menos 1. Então, a distância que vai ser menor ou igual a 1, seria todo esse intervalo aqui, ou seja, entre menos 1 e 1. Então, quer dizer que se o módulo do morango é menor ou igual a 1, então quer dizer que o morango estará entre menos 1 e 1. Beleza? É isso que fala o módulo. Então, nesse caso aqui, ele fala módulo de f de x mais 1 é menor ou igual a 1. Isso significa o quê? Item B. Se o módulo de f de x mais 1 é menor ou igual a 1, gente, na segunda fase você não precisa explicar. Você já pode colocar direto. Então, f de x mais 1 está entre 1 e menos 1. Dá para passar o 1 para o lado de lá e o 1 para o lado de cá. Então, vai ficar 1 menos 1, vai ficar menos 2, menor ou igual a f de x, menor ou igual a 1 menos 1, que dá 0. Então, ele quer agora aonde o x está entre menos 2 e 0. Então, ó, seria um intervalo, gente. Entre menos 2 e 0, seria esse intervalo aqui, ó, entre menos 2 e 0. Se você olhar para a função, a parte que está contemplada entre menos 2 e 0, a parte que está contemplada entre menos 2 e 0, corresponderá a este pedaço aqui, ó, entre menos 2 e 0. Seria este pedaço aqui, e este pedaço aqui, ó. Portanto, entre menos 2 e 0 seria do 2 até o 4 e do 6 até o 8. Então, ó, do 2 até o 4 e do 6 até o 8.
Portanto, o conjunto solução ou verdade, nesse caso, você pode escrever de duas maneiras. Essa maneira, x é elemento dos reais, tal que o x está entre 2 e 4, x está entre 2 e 4, ou o x está entre 6 e 8. O x está entre 6 e 8. Então, ficaria entre 2 e 4 e 6 e 8. Esta seria uma das possibilidades de resposta. E uma outra possibilidade, eu até prefiro essa outra, x vai estar entre 2 e 4, união, quer dizer, ou 6 e 8, ou de união. Então, ó, 2 e 4 e 6 e 8. Corresponde, então, à resposta da alternativa B. E o item C, ele é bem mais complicado. O que diz o item C? O item C, ele diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui o AE, ele fala assim, ó. No sistema cartesiano da folha de respostas, desenhe o gráfico da função y é igual a 1 menos f de x mais 2. 1 menos f de x mais 2. Gente, essa função aqui, ó, é a f de x. O gráfico mostra o gráfico da função f. O que acontece na f de x mais 2? A f de x mais 2, eu costumo dizer o seguinte, tudo que acontece dentro do parênteses, no gráfico acontece invertido. Então, a f de x mais 2, ao invés de ela deslocar duas unidades para a direita, na verdade, vai deslocar o gráfico duas unidades para a esquerda. Tudo que está dentro do parênteses, no gráfico acontece invertido. Portanto, aqui ó, seria o 5 e menos 3. O novo vértice não vai ficar no 5 e menos 3, e vai ficar duas unidades para lá. Então, seria 3 e menos 3. Então, o 3 e menos 3 vai ficar aqui, ó. Esse seria o vértice. E aqui, eu vou tentar fazer na mão, gente, para não perder muito tempo. Então, ó. Esse aqui ficaria esse gráfico. E aqui ele sobe também até o 1. Então, ele vai subir até o 1. E depois ele vai ficar aqui, ó, constante. Beleza? Essa seria essa função cinza. Seria f de x mais 2. Só que ele fala, ó, menos f de x mais 2. Como a gente vai fazer menos f de x mais 2? Tudo que é positivo vai ficar negativo, e tudo que é negativo fica positivo. Então, o 3 e menos 3 vai inverter só o valor do y. Então, vai ficar 3 e 3. Portanto, esse seria o novo vértice. O novo vértice está indo até o 1 aqui, ó. Então, ele vai até o menos 1. Então, o gráfico vai ficar assim. Então, ó, vai até o menos 1. E aqui o gráfico desce. Então, vai ficar. Esse seria o gráfico de menos f de x mais 2. O gráfico verde é menos f de x mais 2. Só que o autor quer, ó, mais 1. O que faz o mais 1? O mais 1 faz o gráfico subir um andar. Se ele sobe um andar, então o gráfico vai ficar, ó, tá aqui no menos 1, o gráfico vai para o 0. Então, o gráfico vai até aqui no 0. E aqui ele vai subir um andar. Então, ele está aqui o vértice no 3, vai ficar no 4. Então, o gráfico vermelho mais grossinho aqui, ó,
ficaria dessa maneira. Portanto, este gráfico representa o y igual a menos 1, mais 1 menos f de x mais 2, f de x menos 2. F de x mais 2. Então, 1 menos f de x mais 2. Então, esse seria o gráfico da função. Tudo bem? E essa corresponde à resposta do item C, seria esse gráfico vermelho. No caso, você ali na segunda fase, como você deveria proceder para fazer o item C? O item C você poderia fazer todos esses gráficos, o cinza e o gráfico verde a lápis, e depois apagar e só deixar o gráfico aqui, que é mais 1 menos f de x mais 2. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim, vamos ver. Hoje a casa está cheia aqui. Vamos ver o que o pessoal está falando. Vamos ver o que o pessoal diz aqui. Está achando fácil. Como as questões são só de segunda fase, são questões extremamente complicadas, viu, gente? Questões extremamente complicadas. Olá, Júlia já mandando difícil, Paulo Ricardo também difícil, Vitor também difícil. Cara, realmente as questões hoje serão todas muito difíceis. Mas vamos lá, né? Segunda fase é assim mesmo. Vamos que vamos. Vamos para a próxima questão aqui. Uma questão da Unicamp 2019, uma questão até relativamente recente aí da Unicamp, que diz o seguinte: sabendo que C é um número real, considere a função quadrática f de x2x² menos 3x mais c, definida para todo número real x. Determine todos os valores de C para os quais f de menos 1 vezes f de 1 é igual a f de menos 1 mais f de 1. Perceba que a única relação aqui é entre a f de menos 1 e a f de 1. Portanto, eu farei o seguinte, eu vou calcular cada uma delas. Vou calcular inicialmente a f de 1. E o que seria a f de 1? No lugar do x eu coloco 1. Vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais c. Então, 2 menos 3 dá menos 1, mais c. Portanto, a f de 1 será igual a menos 1 mais c. Essa é a f de 1. E a f de menos 1? A f de menos 1, no lugar do x, eu coloco menos 1. Vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, mais c. Então, a f de menos 1 é igual a 2 mais 3 mais c. Então, a f de menos 1 é igual a 5 mais c. Ótimo. Olha agora. O autor quer a f de menos 1, a f de menos 1, vezes a f de 1 é igual a f de menos 1 mais a f de 1. Então, vamos lá. A f de menos 1 é 5 mais c. Portanto, 5 mais c vezes a f de 1, que é menos 1 mais c, é igual a f de menos 1, que é 5 mais c, mais a f de 1, que é menos 1 mais c. Então, vamos lá.
Aqui a gente deve fazer a distributiva, portanto, obteremos 5 vezes menos 1 dá menos 5. 5 vezes C vai dar 5C, menos C, mais C quadrado, é igual a 5 menos 1 dá 4, mais C dá 2C. Então, resolvendo isso aqui, nós obteremos o seguinte. C quadrado, vou deixar aqui, 5C menos C daria 4C. 4C menos 2C dá mais 2C. E menos 5 menos 4 dará menos 9. Tudo isso é igual a zero. Então, a gente pode resolver essa equação do segundo grau e ele quer os valores de C. Então, vamos lá, ó. Discriminante é igual a b quadrado menos 4ac. O C aqui está meio infeliz, né? Mas tudo bem. Então, o discriminante seria igual a 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 9. O discriminante, então, é igual a 4 mais 36. Então, o discriminante é igual a 40. Se o discriminante é igual a 40, nós teremos o seguinte. O C é igual a menos B, mais ou menos raiz do discriminante, sobre 2 vezes o A. Então, o C é igual a menos o B dá menos 2, mais ou menos raiz de 40, sobre 2 vezes o A, no caso é 2. Lembrando que o 40, se você fatorar o 40, fatorar de cinza clarinho aqui, fica mais legal. Fatorando 40 dá por 2, que dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. Então, dá 2 raiz de 10. Então, o C seria igual a menos 2, mais ou menos 2 raiz de 10, sobre 2. Dá para colocar o 2 em evidência. C igual a 2 menos 1, mais ou menos raiz de 10 sobre 2. Dá para cancelar aqui. Portanto, ele quer os valores de C. Vamos até colocar já a resposta aqui. Ó. Resposta. C igual a menos 1 mais raiz de 10, ou C igual a menos 1 menos raiz de 10. Então, estas seriam as duas possibilidades de resposta. São os possíveis valores de C aí, conforme o enunciado. Ó, sejam P e Q números reais distintos, tais que f de P é igual a f de Q, prove que P e Q não podem ser ambos números inteiros. P e Q não podem ser ambos números inteiros. Vou fazer aqui do ladinho, acho que vai ficar melhor. Deixa eu dar um close aqui para você ter acesso a toda a resolução, numa tela só. Então, ficaria assim, ó. Vamos lá. A f de P. O que é a f de P? A f de P, basta no lugar do x eu colocar o P. Então, a f de P seria igual a 2 P quadrado menos 3 P
mais C. E a f de Q? A f de Q é igual a 2Q² menos 3Q mais C. O autor quer saber aonde a f de P é igual a f de Q. A f de P é igual a f de Q quando 2P² menos 3P mais C for igual a 2Q² menos 3Q mais o C. Dá para cancelar esse C com este C e dá para passar o 2Q² para esse lado. Portanto, vai ficar assim, 2P² menos 2Q². Além disso, dá para eu passar o menos 3Q para cá com mais 3Q. Então, vai ficar assim, menos 3P mais 3Q, tudo isso igual a zero. Dá para colocar o 2 em evidência, então vai ficar 2P² menos Q². Dá para colocar o menos 3 em evidência. Menos 3P por menos 3 dá P. 3Q por menos 3 dá menos Q. Tudo isso é igual a zero. Então, 2 vezes P mais Q vezes P menos Q menos 3 vezes P menos Q, tudo isso é igual a zero. Então, dá para eu colocar aqui, ó, o P menos Q em evidência. Dá para colocar o P menos Q em evidência. Então, colocando o P menos Q em evidência, nós obteremos o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Colocando P menos Q em evidência, nós obteremos o seguinte. P menos Q em evidência. Esse cara dividido por P menos Q vai dar 2 vezes P mais Q. E esse cara dividido por P menos Q vai dar menos 3. Tudo isso é igual a zero. Então, quer dizer que ou esse é igual a zero, ou seja, P menos Q é igual a zero, portanto, P igual a Q, só que ele fala que P e Q são números reais distintos. Então, P igual a Q é absurdo. Certo? Porque não existe P igual a Q. E olha só agora, esse cara aqui também é igual a zero. Em outras palavras, então, 2 vezes P mais Q menos 3 é igual a zero. Então, P mais Q vai ser igual a 3 sobre 2. Então, agora vem. Ele pede para provar que P e Q não podem ser ambos números inteiros. Então, vamos escrever uma resposta aqui. Vamos lá. Resposta. Então, a gente pode escrever o seguinte. Como P mais Q é igual a 3 sobre 2,
P e Q não podem ser inteiros. Não podem ser inteiros. E por que P e Q não podem ser inteiros? Pois a soma de dois números inteiros, resulta sempre em um número, em um número inteiro. Isso aqui, gente, não é muito falado, mas a gente chama de propriedade de fechamento. Você não precisa explicar isso, né? Mas o que é a propriedade de fechamento? Propriedade de fechamento diz que a soma de dois números inteiros sempre vai resultar em um número inteiro. Então é isso que a gente chama de propriedade de fechamento. A soma de dois números reais somente dá número real, né? Também é um conjunto fechado nos reais. E esta seria a resposta do item B. Pode ver que é um pouco mais puxado aí que o item A. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou difícil? Fala para mim. O que vocês acharam? As questões de segunda fase são extremamente exigentes. Opa, olha que beleza! Meu grande amigo Paulo Ricardo achou fácil, a Júlia também achou fácil. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Vamos ver. Vamos para mais um, então. Mais uma questão. Vamos lá, vamos ajustar aqui o olhar. Gente, se você precisar de tempo para copiar, você me fala, eu darei, beleza? Olha lá a questão da segunda fase da Unesp. Muita gente aqui quer a segunda fase da Unesp, então vamos lá. Olha só, Unesp 2019. Os gráficos a seguir referem-se às funções exponenciais f, g de R em R, definidas por f de x é igual a vezes b elevado a x. E g de x é igual a c vezes d elevado a x. Com a, b, c e d sendo números reais, a ou b maior que zero e diferente de 1, e d maior que zero e diferente de 1. Então tem aqui a f e a g. Determine a função f e as coordenadas do ponto de interseção do seu gráfico com o eixo y. O ponto de interseção do gráfico com o eixo y. Então, vamos lá, gente. Vamos para o item A. O item A diz o seguinte, que a f de x é igual a vezes b elevado a x. O autor quer saber quanto vale a f. Perceba que quando x é menos 1, o y é 4. Em outras palavras, a f de menos 1 é igual a 4. Então, se a f de menos 1 é igual a 4, no lugar do x, basta eu colocar menos 1. Então, a vezes b elevado a menos 1 é igual a 4. Quando você eleva a menos 1, é a mesma coisa que passar o b dividindo. Então, a sobre b é igual a 4. Em outras palavras, então, a é igual a 4b. A igual a 4b. Com o mesmo raciocínio, a gente sabe que quando x for igual a 1, o y é 1 quarto. Em outras palavras, a f de 1 é igual a 1 quarto.
E o que é a f de 1? No lugar do x eu coloco 1. Então vai dar a vezes b elevado a 1 é igual a 1 quarto. A é igual a 4b dessa primeira equação. Se A é igual a 4b, então eu teria o seguinte: 4b vezes b é igual a 1 quarto. Passo 4 dividindo, b quadrado é igual a 1 sobre 16. Passa a raiz com mais ou menos. Professor, Oi! ali onde é y não é 9 quartos? Chururu. Opa! É sim. Então aqui é 9 quartos. 9 quartos, obrigado, Júlia. 9 quartos. 9 sobre 16. E aqui é mais ou menos raiz de 9 sobre 16. Então, ó, perceba que o B ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, o B é igual a 3 quartos. E se o B é igual a 3 quartos, quanto valerá o A? Se o B é 3 quartos, o A é igual a 3. Então, basta jogar o A aqui, ó. Jogo 3 quartos aqui, vai cancelar. Então, o A é igual a 3. Então, a primeira parte da pergunta é f de x é igual a A vezes B elevado a x. Então, quanto vale a f de x? Portanto, a f de x é igual o A, que é 3, vezes 3 quartos, tudo isso elevado a x. Além disso, além da f, o autor pede o ponto de interseção do seu gráfico com o eixo y, seria esse ponto aqui. E este ponto, gente, aqui, ele ocorre quando o x é igual a 0. Então, quando o x for igual a 0, eu teria o seguinte: x igual a 0, então a f de 0 é igual a 3 vezes 3 quartos elevado a 0. Então, a f de 0 será igual a 3 vezes 1. Então, a f de 0 será igual a 3. Então, a f de 0 é igual a 3. Vamos fazer uma resposta para o item A? Resposta. Então, vamos lá. A f de x é igual a 3 vezes 3 quartos elevado a x, ponto de interseção do seu gráfico com o eixo y. E intercepta o eixo y em 0 e 3 quartos. Opa, 0 e 3. 0 e 3. Então, esta seria a resposta do item A. Essa seria a resposta do item A. Então, resposta do item A feita. Agora o item B. Cara, o item B é cabeludinho. Vamos chamar ele assim, de cabeludinho. Olha só. O item B, ele diz o seguinte, ó. Determine o gráfico da função g e a equação da assíntota do seu gráfico. Então, vamos lá, já até abri um pouco mais de espaço aqui para a gente fazer o item B. Ó, o item A já está aqui. Vamos fazer agora aqui o item B.
Então, a g de x é igual a c mais c vezes d elevado a x. Esta seria a g de x. E olha só, quando x for zero, o y é igual a menos 4. Então, quando x for zero, o y é igual a menos 4. Se a g de zero é igual a menos 4, então teria o seguinte: c mais c vezes d elevado a zero seria igual a menos 4. Então, c, d elevado a zero dá 1. Então, c mais c vezes 1 é igual a menos 4. Então, 2c é igual a menos 4. Portanto, c é igual a menos 2. Então, ó, c igual a menos 2. A gente já achou uma parte aí da resposta, né? Só que o autor ele quer a outra, né? A outra parte já é bem mais complicado. Ó. É log de 2 na base 3 é igual a menos 6. Ou seja, g de log de 2 na base 3 seria igual a menos 6. Então, nós teremos o seguinte: c, ao c é menos 2, já vou colocar menos 2. Menos 2 vezes d elevado a log de 3, log de 2 na base 3 é igual a menos 6. Vamos lá. A gente vai passar o menos 2 para cá, vai ficar mais 2. Então, vai ficar menos 2 d log de 2 na base 3 é igual a menos 4. Vamos passar agora o menos 2 dividindo. Então, vai dar d elevado a log de 2 na base 3 seria igual a 2. Seria igual a 2. Então, como a gente pode resolver isso aqui? Tem várias maneiras. Deixa eu falar aí a solução mais bonita que eu acho. Você pode, ó, eliminar esse d. Como? Basta eu passar log na base d dos dois lados. Se eu passar log na base d dos dois, eu sei, é apelativo demais, né? Se eu passar log na base d dos dois lados, eu posso aplicar aqui, ó, a propriedade. Então, vai ficar assim, log de 2 na base 3 vezes log de d na base d é igual a log de 2 na base d. Gente, log de 2 na base 3, log de d na base d é 1, né? Então, vai ficar assim, log de 2 na base 3 é igual a log de 2 na base d. Se log de 2 na base 3 é igual a log de 2 na base d, então quer dizer que o d é igual a 3. Pela desigualdade, já concluo que o d é igual a 3. Então, ó, já achei o c e já achei o d. Então, qual seria a função g de x? G de x seria igual a menos 2, o c é menos 2, né? Isso. Vai ficar menos 2 vezes d, que é 3, elevado a x. Então, menos 2 vezes 3 elevado a x. A equação da assíntota do seu gráfico. Então, olha só, gente.
é o seguinte, deixa eu explicar aqui no gráfico para vocês, que vai ficar melhor. Deixa eu explicar aqui no gráfico, que fica melhor. Seguinte, qualquer equação exponencial, por exemplo, 2 elevado a x, ela tem uma assíntota. O que é a assíntota? É essa reta aqui, ó, que ela chega muito perto, mas nunca toca. Essa aqui é o que a gente chama de assíntota. Só que nesse caso, o que aconteceu? Ele multiplicou por menos 2, então ao multiplicar por menos 2, o gráfico vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes 2 elevado a x. E depois ainda ele subtraiu 2. Se ele subtrair 2, é como se a assíntota descesse 2 andares. Portanto, a assíntota vai ficar aqui, ó, em y igual a menos 2. Então, você pode pensar da seguinte maneira. 3 elevado a x, para determinar a assíntota. Ó, 3 elevado a x é sempre maior do que zero. Se eu multiplicar por menos 2, eu vou obter menos 2 vezes 3 elevado a x. E menos 2 vezes 3 elevado a x é sempre menor do que zero. Por quê? Porque quando você multiplica por um número negativo, você inverte a desigualdade. Em seguida, vou subtrair 2 de ambos os lados. Então, quer dizer que menos 2 vezes 3 elevado a x é menor que menos 2. Então, o que isso significa? Que a assíntota é menos 2. Então, resposta. G de x é igual a menos 2 vezes 3 elevado a x. E sua assíntota, e a equação da assíntota, será y igual a menos 2. Y igual a menos 2. E esta seria a resposta. E aí, gente? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil, hein? Essa é um pouquinho puxada, né? Essa questão já é um pouquinho mais puxada. Então, seria essa questão aqui. Vamos ver o que o pessoal está respondendo? Só achou média. Olha lá, o Paulo Ricardo média, o Vitor média, Júlia média. Fico feliz que vocês tenham classificado essa questão como média, pois a maioria ia classificar como difícil essa questão. Bom, vamos lá então. Vamos para a próxima questão. Olha só, a próxima questão é a questão 21 da FUVEST, segunda fase. Uma questão, segunda fase da FUVEST, não é brincadeira não, né? A primeira já é complicada. A segunda, então, vamos lá. O analgésico é aplicado via intravenosa. Sua concentração é aplicado via intravenosa. Sua concentração no sangue até atingir a concentração nula. Varia com o tempo de acordo com a seguinte relação.
essa aqui, em que T é dado em horas e C de T é dado em miligramas por litro. As constantes A e K são positivas. Qual a concentração do analgésico no T igual a zero? Essa é para não zerar, hein? Qual a concentração do analgésico no tempo T igual a zero? Em outras palavras, o autor quer saber a C de zero. C de zero, então, seria 400 menos K vezes log na base 3 de A vezes zero mais 1. Então, C de zero é igual a 400 menos K vezes log de 1 na base 3. E log de 1 na base 3 é zero. Então, C de zero é igual a 400 menos K vezes zero. Então, C de zero é igual a 400. Quando T, qual é a concentração no instante inicial? Então, vamos fazer uma resposta. Resposta. Não precisa florear muito, né? Qual seria a resposta? 400, só não vai esquecer a unidade. Então, resposta 400 miligramas por litro. Então, essa seria a resposta, 400 miligramas por litro. Vamos lá agora, item B. Olha o item B. Calcule as constantes A e K, sabendo que no instante T igual a 2, a concentração de analgésico no sangue é metade da concentração no instante inicial. E no instante T igual a 8, a concentração de analgésico no sangue é nula. Então, vamos pensar, no T igual a 2 é a metade. Então, quer dizer que o C de 2 é a metade de 400, que dá 200. E o que é a C de 2? No lugar do T, eu coloco 2. Então, seria 400 menos K vezes log na base 3 de A vezes 2 mais 1. E tudo isso é igual a 200. C de 2 é igual a 200. Bom, eu vou deixar isso aqui guardado e daqui a pouquinho a gente volta aí, tá? Além disso, ele fala que o C de 8 é zero. Então, C de 8 é igual a zero. O que seria o C de 8? Seria 400 menos K vezes log na base 3 de A vezes 8 mais 1. Tudo isso seria igual a zero. Gente, perceba que tem K nos dois, ó. E aparentemente é o mais fácil aí de a gente manusear, né? Como isso aqui ocorre a maneira mais fácil de a gente manusear, então a gente tem o seguinte: 400 menos 200 dá 200. Então, quer dizer que 200 é igual a K vezes log na base 3 de 2A mais 1. Então, quer dizer que 200 sobre log na base 3 de 2A mais 1, tudo isso é igual a K. Tudo bem?
Então, tudo isso é igual a K. Se eu passar agora esse cara para o lado de cá, eu obterei o seguinte. 400 é igual a K vezes log na base 3 de 8A mais 1. Dá para passar esse cara dividindo, então quer dizer que 400 sobre log de 3, log de 8A mais 1 na base 3, tudo isso é igual a K. Então, perceba que tem o K vermelho e o K azul. Você concorda comigo que o K vermelho é igual ao K azul? Eles só diferem pela cor. Então, quer dizer que o K vermelho é igual ao K azul. O K vermelho vale 200 sobre log na base 3 de 2A mais 1. É igual o K azul. O K azul seria 400 sobre log de 8A mais 1 na base 3. Então, dá para cancelar aqui, ó. Dá para cancelar o 200 com 400, sobra 2. Multiplicando em cruz, nós teremos o seguinte. 2 vezes log de 2A mais 1 na base 3 é igual a log na base 3 de 8A mais 1. Esse 2, dá para eu aplicar a propriedade aqui nele, ó, para ficar invertida. Então, vai ficar assim, log na base 3 de 2A mais 1, tudo isso ao quadrado, é igual a log na base 3 de 8A mais 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Como os logaritmos são iguais, os logaritmandos também serão iguais. Então, aqui nós teríamos o seguinte. 2A mais 1 ao quadrado é igual a 8A mais 1. O logaritmando igual ao outro. Elevando ao quadrado, nós teremos o seguinte. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso é igual a 8A mais 1. Dá para cancelar o 1 com o 1. Dá para eu passar o 8A para o lado de cá. Então, vai ficar 4A quadrado menos 4A, porque ó, era 8A, passou para cá, menos 8A, mais 4A, menos 4A. Tudo isso é igual a zero. Dá para colocar o 4A em evidência, vezes A menos 1, tudo isso é igual a zero. Então, A é igual a zero, ou A menos 1 é igual a zero. Então, quer dizer que A é igual a zero, ou A é igual a 1. Vamos ver aqui se ele fala alguma coisa. Ó, ele fala aqui que A e K são positivas. Se A e K são positivas, então esse aqui, ó, esse não convém. Correto? Então, A é igual a 1. Achei o A. E para achar o K, como a gente deve fazer? Para a gente achar o K, basta a gente jogar o 1 em uma das equações aqui.
Então, vamos lá, ó, vou jogar o K vermelho, que parece que é o mais fácil. Vai dar 200 sobre log na base 3 de 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 dá 3. Então, K é igual a 200 sobre log de 3 na base 3. Então, log de 3 na base 3 é 1. Então, K é igual a 200. E A é igual a 1. Então, ó, A é igual a 1 e K é igual a 200. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer aquela resposta marota? Resposta. Opa. Resposta. O que ele quer saber? As constantes, né? Deixa eu ver qual é a pergunta. As constantes A e K. Então vou responder o mais simples possível. A igual a 1, K igual a 200. E esta seria a resposta. Professor, pode deixar assim? Ele vai me dar certo? Pode, não tem problema nenhum. É o que ele perguntou. O que ele perguntou, você vai responder. Portanto, A igual a 1 e K igual a 200. Beleza? A resolução ficou meio grandinha, né? Ficou dessa maneira aqui. E aí, gente? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil, hein? Fala para mim. Olá, fácil, fácil. Meu grande amigo João Pedro Pisa, trabalhoso, mas não tão difícil. Realmente, é trabalhoso, mas não é tão difícil. Eu classificaria dessa maneira também. Vamos lá, hein? Ó, o pessoal aqui da manhã agora vai aproveitar muito mais, porque como não deu pau no Google, eu vou conseguir fazer mais questões do que eu fiz pela manhã. Então vamos lá, vamos para mais uma aqui. Gente, essa questão aqui é a questão da FUVEST, da Unesp 2019, uma das questões mais difíceis que já caiu lá. Então, vamos ler com atenção e vamos fazer. Gente, o item B seria um ótimo negócio você pular, tá? Um ótimo negócio. Mas vou resolver tudo aqui para você direitinho. Bianca está preparando saquinhos com balas e pirulitos para os convidados da festa de aniversário da sua filha. Cada saquinho irá conter 5 balas e 3 pirulitos, ou 3 balas e 4 pirulitos, já que ambas as combinações resultam no mesmo preço. Para fazer os saquinhos, ela dispõe de 7 sabores diferentes de bala: limão, menta, morango, framboesa, caramelo, canela e tutti-frutti. E 5 sabores diferentes de pirulito: chocolate, morango, uva, cereja e framboesa. Cada bala custou 25 centavos e cada pirulito X centavos, independentemente dos sabores. Quantos tipos diferentes de saquinho Bianca pode fazer se ela não quer que haja balas de mesmo sabor, nem pirulitos de um mesmo sabor em cada saquinho, nem balas do mesmo sabor e nem pirulitos do mesmo sabor? Então vamos lá, vamos fazer o item A. Nem balas do mesmo sabor e nem pirulitos do mesmo sabor. Existem 2 tipos de saquinho: aquele com 5 balas, 1, 2, 3, 4, 5 balas
e 3 pirulitos, ou 3 balas e 4 pirulitos. Só existem esses dois tipos de sabores. Todos os sabores aqui, ó, ela quer que sejam sabores diferentes. Ó, não quer haja balas de mesmo sabor, nem pirulitos de mesmo sabor. Como as balas têm 7 sabores, então, dos 7 sabores, eu vou escolher 5. Combinação de 7, 5 assim. E o pirulito tem 5 sabores. Então, dos 5, eu escolherei 3. Então, teria essa possibilidade. Ou quer dizer mais, 3 balas. As balas têm 7 sabores, então seria combinação dos 7 sabores, eu vou escolher 3. E 4 e 5 sabores de pirulito. Então, dos 5 sabores, eu vou escolher 4. Então, basta fazer essa continha aqui. Fazendo essa continha, isso aqui é igual a 7 fatorial sobre 5 fatorial, 7 menos 5, 2 fatorial, vezes 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial, mais, aqui daria 7 fatorial sobre 3 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial, vezes 5 fatorial sobre 1 fatorial, 4 fatorial. Vamos fazer essa conta aqui, vai dar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2. E essa conta aqui dá 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2. Mais 7 fatorial, que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, sobre 3 fatorial é 6 vezes 4 fatorial. Vezes, aqui vai dar 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Dá para cancelar o 5 fatorial com o 5 fatorial. O 2 com 6 dá 3. 3 fatorial com 3 fatorial. O 4 com 2, aqui vai sobrar 2. O 6 dá para cancelar com 6. O 4 fatorial com 4 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial. 7 vezes 3 dá 21. 21 vezes 10 vai dar 210. Mais, aqui ó, vai dar 7 vezes 5, 35. 35 vezes 5 vai dar 175. Opa! 175. Somando as duas, dará 385. Vamos fazer a resposta? Quantos tipos? Ah, além disso, aí ele fala qual o preço de cada pirulito. Cada bala custou 25 centavos. Então, quer dizer que 5 balas mais 3 pirulitos, né, é o mesmo preço de 3 balas mais 4 pirulitos. Então, aqui quer dizer que 2 balas seria igual a 5 menos 3, 2 balas é igual a 1 pirulito. Cada bala custou 25 centavos, então 2 vezes 25, então cada pirulito vai custar 50
centavos. Então, 385,50 centavos. Nananã, Bianca pode fazer tal. Qual o preço de cada pirulito? Então, vamos lá. Já vamos fazer a resposta do item A. Resposta. É a Bianca, né? Então, vamos lá. Bianca pode fazer 385 saquinhos. E cada pirulito custa 50 centavos. Vou escrever aqui. Cada pirulito custa 50 centavos. Então, esta seria a resposta do item B, do item A. Gente, o item B, nitidamente, seria ótimo se você pulasse. Ótimo. Porque ele é bem trabalhoso. Às vezes, em segunda fase, o autor dá uma zoada. Olha só. Quantos tipos diferentes de saquinhos Bianca pode fazer se ela não quer que haja sabores repetidos em cada saquinho? Então, vamos pensar, gente. Vamos pensar. Se tem B, a análise é bem mais complexa. Já começa nos sabores. Eu vou dar uma adiantada aqui para vocês, tá? Ó. As balas têm sabores. Balas, 7 sabores diferentes. Então, limão, menta, morango e framboesa, caramelo, canela e tutti-frutti. Essas são as balas. E os pirulitos têm os seguintes sabores. Já vou dar uma morango, framboesa. Então vamos lá. Morango, framboesa, chocolate, uva, cereja. Então, ó, chocolate, uva e cereja. Morango, framboesa, chocolate, uva e cereja. São os 5 sabores. O autor, ó, ele não quer que haja sabores repetidos em cada saquinho. E os saquinhos, gente, tem 2 estruturas possíveis. Além disso, né? Cada saquinho tem 2 estruturas possíveis. Ou seria 5 balas. 1, 2, 3, 4. 5 balas e 3 pirulitos. Ou 3 balas e 4 pirulitos. Gente, diferente de todas as outras questões aí de análise combinatória, não dá para fazer em uma linha. Porque aqui, ó, dá problema nos 2 ao mesmo tempo, cara. Quando dá problema em 2 ao mesmo tempo, a gente vai ter que separar em casos. Nós vamos separar em casos. E como a gente vai garantir? A gente vai colocar o seguinte, ó. E vai fazer os seguintes sabores. A gente pode colocar assim. Bala de morango. Ó, bala de morango. E pirulito sem morango.
Só que aqui, ó, eu já vou excluir a framboesa. Seria então, ó, posso até colocar, mas quer ver, ó, bala só com morango. Então eu vou colocar o morango já aqui na bala, o morango já aqui na bala. E eu não vou pôr a framboesa, porque a framboesa também dá problema nos dois. Então, ó, quantos sabores eu passo a ter? Eu tenho aqui, ó, 7 sabores. Como eu não vou usar nem morango nem framboesa, vai usar 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, dos 5 sabores, eu escolho, dos 5 sabores, eu escolho 4. Tudo bem? E aqui, ó, os pirulitos. O que acontece com os pirulitos? Eu estou colocando, o pirulito não vai ter morango, só que ele pode ter a framboesa, não tem problema. Por quê? Porque eu já tirei a framboesa do primeiro. Como eu tirei a framboesa do primeiro, se eu repetir aqui, não tem problema. Então, aqui, ó, dos 4 sabores, eu vou escolher 3. Combinação de 4, 3 a 3. Aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa. Eu já coloquei o morango aqui. Então, o morango já está na bala. Então, sobraram 1, 2, 3, 4, 5 sabores. E eu vou escolher 2. Dos 5, eu vou escolher 2. E aqui, ó, como não tem o morango, aqui eu posso escolher a framboesa. Aqui eu posso escolher a framboesa. Então, vai dar dos 4 sabores, eu vou escolher os 4. Beleza? Então, essa seria a primeira possibilidade. Olha que eu estou dando uma acelerada ainda, ó. Agora vem, o que pode acontecer também? A bala pode ser de framboesa. A bala pode ser de framboesa. E o pirulito não pode ter framboesa. Então, vamos lá, ó. Já coloquei a framboesa aqui. Sobraram, então, quantos sabores? 5. Por quê? Porque eu não posso usar o morango, né? Porque o morango eu já calculei separado. Então, vai dar combinação de 5, 4 a 4. E aqui, ó, eu posso usar o morango, que vai dar combinação de 4, 3 a 3. Aqui, se eu colocar a framboesa, sem o morango, tem a framboesa, mas não tem o morango. Então, a framboesa sem o morango vai dar 5 possibilidades. Das 5, eu vou escolher 2. E aqui, a framboesa sem o morango, das 4, eu escolho a 4. Só tem uma possibilidade. Tem mais possibilidades? Claro que tem. Tem a bala sendo de morango. Tem a bala, a gente pode fazer assim também. A bala com morango e framboesa obrigatoriamente. A bala com morango e framboesa. Então, quer dizer que o pirulito vai ser sem morango e framboesa. Pirulito sem morango e framboesa. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui eu já vou colocar logo de cara o morango e a framboesa. Eu ocupei 2 lugares. Faltam 3 lugares para serem ocupados. Se eu já coloquei o morango e a framboesa, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Dos 5, eu vou escolher 3. Portanto, combinação de 5, 3 a 3. Vezes, olha só, aqui seria os pirulitos. Como aqui já tem morango e framboesa, então eu vou ter que excluir aqui o morango e a framboesa. Vai sobrar quantos? 3. Então vai ser combinação de 3, 3 a 3. Olha só aqui que interessante. Se eu já colocar o morango e a framboesa nessa parte, na segunda parte não vai existir, cara. Ou seja, esse arranjo não vai existir.
Porque se eu já colocar o morango e a framboesa, no pirulito eu tenho que escolher 4. Se eu escolher 3, o quarto tem que ser o morango e a framboesa, só que ela não quer repetido. Por isso que aqui, ó, não vai existir. E, finalmente, a última possibilidade seria a bala sem morango e framboesa. Se a bala não tem morango e framboesa, não tem nem morango nem framboesa. Então, quer dizer que aqui vão ter 5 espaços, então vai dar combinação de 5, 5 a 5. Só que aqui mudou, ó. Eu posso colocar o morango e a framboesa aqui. Então, vai dar, dos 5 espaços, eu escolho 3, combinação de 5, 3 a 3. Vamos ver aqui na segunda possibilidade. Se eu já não estou colocando nem o morango nem a framboesa, sobraram 5 sabores para ficar entre os 3. Então, seria combinação de 5, 3 a 3. E aqui, agora eu posso usar o morango e a framboesa. Então, vai dar combinação de 5, 4 a 4. Beleza? E agora eu tenho que fazer todas essas continhas, cara, uma por uma. Ó, como eu sei os números binomiais de cabeça, eu vou dar uma adiantada aqui, ó. Aqui dá 5 e aqui dá 4. 5 vezes 4 dá 20. Aqui dá 5 e aqui dá 4. 5 vezes 4 dá 20. Aqui dá 10 e aqui dá 1. Então, vai dar 10. Aqui dá 1 e aqui dá 10. Vai dar 10. Aqui dá 10 e aqui dá 1. Vai dar 10. Aqui dá 10 e aqui dá 1. Vai dar 10. Aqui dá 10 e aqui dá 5. Vai dar 50. Vamos somar tudo isso: 50, 60, 70, 80, 90, 110, 130. Portanto, 100. Quantos tipos diferentes de saquinhos Bianca pode fazer? Resposta: sem muito frufru, 130 saquinhos, que é a soma de tudo. 130 saquinhos. Cara, se você pulasse essa questão, ia ser um ótimo negócio, cara, que é muito demorado pensar em tudo isso lá na hora. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Hein? Fala para mim. Vamos ver o que o pessoal está achando. Olá, Júlia Chofaz. Ó, o Paulo, gostei de ver, hein, Paulo? É isso mesmo. Concordo com o Paulo aí, hein? Fácil, item A, difícil, item B, exatamente. Valeria a pena fazer o item A e zarpar. Percebeu que a questão é muito difícil, gente? Pula que é sucesso. Começa a fazer até o que você já está com mais segurança, que vai ser melhor aí para vocês. Beleza? Vamos lá, então? Aí. Seguinte. De acordo com a norma brasileira de regulamentação de acessibilidade, o rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres deve ter inclinação constante e não superior a 8,33333%. 1 sobre 12 em relação à horizontal. Observe o seguinte projeto de rebaixamento de uma calçada, cuja guia tem altura BC igual a 10 centímetros. Tá aqui. Beleza. Calcule a medida de AB na situação limite da regulamentação. Então, quer dizer, ó, que a inclinação aqui tem um errinho, né, cara? Um errinho conceitual, né? Deve ter inclinação constante e não superior a 8,33333.
Gente, essa inclinação, na verdade, seria o coeficiente angular, né? A inclinação é o ângulo, né? E o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Então, vamos lá. Então, olha lá. Se eu olhar para esse triângulo, a gente tem aqui. A gente tem aqui esse triângulo. Aqui é B, aqui é C e aqui é A. E BC é igual a 10. Então, ó, não pode ser superior a 1 sobre 12. Então, na situação limite, seria igual a 1 sobre 12. Então, item A seria o seguinte: 10 sobre AB seria igual a 1 sobre 12. Passa multiplicando aqui, então AB é igual a 120 centímetros. Esse seria o valor de AB no item A. Então, cara, nesse caso, acho que nem precisava da resposta. Era só colocar o AB aqui numa caixinha. Cara, nem brinca. Peraí. Ah, foi, deu certo. Olha lá. Só colocar o AB numa caixinha. E aí. Ai, perdão. Já dava para resolver. Olha só. Calcule o comprimento de AC. Calcule o comprimento de AC. Na situação em que a inclinação da rampa é 5%. Deixe a resposta final como raiz quadrada. Então, ele quer que seja 5%. Então, vamos pensar de novo agora. O item B. Então, a gente tem aqui o melhor, hein? Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Aqui é 10. BC é 10. E a inclinação da rampa é 5%. Então, seria o 10 sobre AB é 5%. 10 sobre AB é igual a 5%, que é 5 sobre 100. Dá para cancelar o 5 e o 100, aqui dá 20. O AB, então, é igual a 200. Tudo bem? Então, quer dizer que o AB é igual a 200. Se eu calcular aqui, ó, o AC, eu poderia calcular por Pitágoras. O AC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, AC ao quadrado seria igual ao AB, o AB é 200, mais 10 ao quadrado, que é 100. Nossa, 200 ao quadrado é 40 mil. 40 mil mais 100. Este, então, seria o AC ao quadrado. Então, quer dizer que AC seria 40.100. 40.100. Então, AC, nosso autor é gente boa, hein? Raiz de 40.100. Raiz de 40.100 centímetros. Portanto, esta seria a resposta do item B. E aí? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Essas daqui são até
são bem mais tranquilas, né, em relação às outras. As questões são até bem mais tranquilas. O que vocês acharam? Vamos ver. Vamos ver o que vocês estão achando. Tá lá, fácil, fácil. Todo mundo achando fácil. Fácil, extremamente fácil. É, minha gente. Vamos que vamos. Nossa, cara, essa questão também é brava. Vamos fazer ela, ó. Questão 67 do seu material. Então, a questão 67, o VEST 2018. Para responder aos itens A e B, considere a figura correspondente. Então, tem a figura aqui do item A e a figura do item B. Olha só. Num tetraedro OABC, os ângulos AOB, BOC e COA medem 90 graus. Sendo alfa e beta as medidas do ângulo ACO e BCO. ACO e BCO. Então, pera lá. Cara, eu vou ter que usar aqui a magia do cinema, hein? Vamos usar aqui a magia do cinema. Ah, cara. Tá. Será que já tá? Deixa eu ver se consigo. Bom, acho que vai dar certo. Então, vamos lá. Aqui, ó, nas entranhas do exercício, hein? Vamos lá. Ó, o ACO mede alfa. E o BCO mede beta. Ele quer o cosseno de ACB. ACB seria esse ângulo grandão. Então, como a gente vai fazer? Você pode pensar o seguinte, ó, esse ângulo grandão. COA, deixa eu ver quem é aqui. Quem é 90 graus? O AOB. O AOB aqui é 90 graus. O AOB. O BOC. O BOC. E o COA. COA. Então, esses três ângulos são de 90 graus. Então, olha só, eu vou olhar primeiro para o triângulo AOC. O triângulo AOC. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte. No triângulo AOC, dá para eu calcular AO. Como? Basta eu fazer a tangente de alfa. Tangente de alfa seria igual a O sobre OC. AO sobre OC. Então, quer dizer que o AO é OC tangente de alfa. O AO é igual a OC tangente de alfa. Então, já achei o AO. Dá para encontrar o OB. Então, vamos lá, ó. Vamos para o outro triângulo. Para o triângulo COB. No triângulo COB, a gente pode fazer o seguinte, ó. A tangente de beta seria OB por OC.
Então, quer dizer que OB ou BO, tanto faz, é igual a OC tangente de beta. Então, eu já tenho esta medida e esta medida. Dá para calcular, então, o lado AB no triângulo. Dá para calcular, então, o lado AB no triângulo. Como? O triângulo AOB. A gente pode fazer o seguinte, ó. O triângulo AOB. Então, eu tenho que AB ao quadrado é igual a OA ao quadrado, ou AO ao quadrado, mais BO ao quadrado. Beleza. Então, quer dizer que AB ao quadrado é igual a O, é OC tangente de alfa. Então, vai ficar OC tangente de alfa ao quadrado mais o BO, que é OC tangente de beta, ao quadrado. Então, quer dizer que AB ao quadrado seria igual. Já vou colocar o OC em evidência. Vai ser OC ao quadrado, tangente ao quadrado de alfa, mais tangente ao quadrado de beta. Seria isso aqui. Esse seria o AB quadrado. Eu vou deixar assim. Ele quer o cosseno de ACO. ACO. Não, cosseno de ACB. ACB. Para eu encontrar o ACB, eu vou ter que calcular esse lado AC aqui, ó. E esse outro lado. Para calcular o cosseno. Porque aí eu consigo fazer a lei dos cossenos. Então, olha só, no triângulo AOC. No triângulo AOC, eu poderia achar o AC por cosseno de alfa. Cosseno de alfa é igual a OC sobre AC. Então, AC é igual a OC sobre cosseno de alfa. Então, AC é igual a OC sobre cosseno de alfa. Se eu usar o outro triângulo, que é o triângulo COB, eu poderia calcular o BC por cosseno beta. Cosseno beta é igual a OC por CB. Nossa, mano. Então quer dizer que CB é igual a OC sobre cosseno beta. Beleza. Agora eu olho para o triângulo ABC. No triângulo ABC, eu posso fazer lei dos cossenos. Nossa, cara, escorregou aqui. Opa. Lei dos cossenos. E como é que a gente faz a lei dos cossenos? O AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais BC ao quadrado menos 2 vezes AC vezes BC vezes o cosseno de ACB. Vou chamar de X.
Vou chamar isso aqui de x para não ficar escrevendo ACB. Então, o que é o AB quadrado? Agora que o bicho vai pegar. O que é o AB quadrado? O AB quadrado é OC quadrado tangente ao quadrado de alfa mais tangente ao quadrado de beta. Então, aqui vai ficar OC ao quadrado tangente ao quadrado de alfa mais tangente ao quadrado de beta. É igual a AC. AC é esse cara. Ao quadrado, ele vai ficar OC ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de alfa. Mais BC ao quadrado. BC ou CB é a mesma coisa. É OC sobre cosseno de beta. Então, vai dar ao quadrado, OC ao quadrado, sobre cosseno ao quadrado de beta. Menos 2 vezes o AC, que é OC por cosseno alfa, e o BC ou CB, que é OC cosseno beta. Tudo isso vezes o cosseno de x. Minha gente. Olha agora. Tangente nada mais é do que seno sobre cosseno. Você poderia até já eliminar o AC quadrado, porque o AC quadrado tem em todo mundo. Então, daria para eliminar o AC quadrado. Beleza? É como se eu dividisse todo mundo por AC quadrado. Tangente ao quadrado é seno ao quadrado de alfa por cosseno ao quadrado de alfa. Mais tangente de beta é seno ao quadrado de beta por cosseno ao quadrado de beta. É igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa mais 1 sobre cosseno ao quadrado de beta menos 2 sobre 2 cosseno x sobre cosseno alfa vezes cosseno beta. Dá para passar esse cara aqui, subtraindo. Então vai ficar assim, só para fazer mais rápido, porque eu vou estourar o tempo. Seno ao quadrado de alfa menos 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se eu passar esse cara para cá e esse para cá, eu terei que seno ao quadrado de alfa menos 1 é igual a menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, esse cara, seno ao quadrado menos 1 é menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, esse cara aqui é menos cosseno ao quadrado de alfa. Dividido por cosseno ao quadrado de alfa, dá menos 1. Então, aqui vai dar menos 1. Esse cara vai ser igualzinho. Então, vai dar menos 1 é igual a menos 2 cosseno x sobre cosseno alfa vezes cosseno beta. Então, isso tudo... Nossa, cara, olha que questão. Esse é o item A, mano, tem noção? Então, menos 2 é igual a menos 2 cosseno x sobre cosseno alfa cosseno beta. Dá para cancelar o menos 2, passa esse cara multiplicando. Então, cosseno x é igual a cosseno alfa vezes cosseno beta. Ele quer o cosseno do ângulo ACB. Resposta
cosseno de ACB é igual cosseno alfa vezes cosseno beta. Vai, fim. Aí foi. E esse foi o item A, gente. O que vocês acharam desse item A? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. O que vocês acharam? Vamos ver. Ó, esse é meio trabalhosão mesmo.